aqui do campo de batalha para mais um evangelismo aqui na cidade de Toledo. A voz já está posicionada ali, a caixa de som também já está tocando louvor ali. Estarei pregando a palavra do Senhor nessa feirinha aqui, ó. Feirinha da sexta-feira. Aqui é um horário bom, né? 5h26 da tarde. E hoje aprove a Deus eu estar pregando a palavra do Senhor Jesus aqui. Passa muitas pessoas aqui, estão no mercado, ali atrás tem um supermercado. Tem a feirinha, né? Reúne bastante gente aqui. A pessoa já tem algum tempo, 2 horas. E vai até tarde da noite aqui essa feirinha aqui. Bem, irmãos? Deus abençoe todos os irmãos que vão participar dessa live, que estão entrando, que vão participar. Estamos aqui, irmãos, cumprindo o ID do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos concedeu uma ordem, para que a gente proclame a sua palavra em tempo e fora de tempo. Israel, Pai do Senhor, nos abençoe. A palavra do Senhor diz: pregue a minha palavra em tempo e fora de tempo. Então, para pregar a palavra é no tempo e fora de tempo, não tem hora. Onde Deus proporcionar um momento, preparar o cenário, nós temos que injetar o Evangelho, porque o tempo já é curto, o tempo já estamos vivendo no final dos tempos. Então nós precisamos pregar a palavra do Senhor, anunciar o reino do céu, a toda criatura. Abre a palavra para mim. É, que é uma palavra, não é agora. Abrir uma palavra, trabalhar um pouquinho. Qual é o seu nome? Raquel, Raquel. Agora uma Raquel aqui que é uma palavra, vamos abrir uma palavra para ela aqui. Glória a Deus. Vamos aqui abrir o Evangelho de João. Evangelho de João 14:6. Não sei se já leu essa palavra? Evangelho de João 14:6. O vento aqui tá meio nervoso, se não vai vir aqui. Jesus. Tá ouvindo, minha querida? Tá ouvindo? Ó. Evangelho de João 14:6. Diz aqui. João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai no Pai se não for por mim. Ó, a palavra do próprio Jesus, ele disse: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, tem vários caminhos por aí. Raquel. Tem vários caminhos por aí. Mas o único caminho verdadeiro é o caminho de Cristo. Ele é o caminho de Cristo. Ele é o estilo de vida. Nós precisamos seguir. Não volto. Nós precisamos então aqui ele faz uma promessa, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por isso que nós temos uma qualidade nessa terra. Então nós precisamos entregar o nosso coração para Jesus, porque a promessa, quando ele veio e pisou nessa terra, a promessa foi salvar nós. Salvar nós de uma condenação eterna que nossos pais, Adão e Eva, herdaram, nós herdamos também nossa natureza. Então a Bíblia fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o pão da vida, ele é a ressurreição, ele é o nosso Pai, o nosso Senhor, a partir do momento que nós cremos nessa verdade. A partir do momento que nós confiamos nessa promessa e cremos, porque a palavra do Senhor diz: quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então o segredo é a gente crer, mas não crer no quê? Crer nas promessas dele. Pegar a Bíblia e meditar, fazer isso com fé. Você faz parte, mas se você não vai, né? E Jesus, né? Ele veio chamando as pessoas que estão fracas, ele veio para os pecadores, chamando a arrependimento. Ele veio para os cansados. Inclusive lá no Evangelho de Mateus 11:28, ele diz assim:
diariamente que está cansado, você está fraco, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Ou seja, a força não vem de nós, a força vem de Deus, Raquel. Você está entendendo? A força vem de Deus, porque a graça dele, e ele se manifestou trazendo graça para nós. Então nós temos acesso, nós temos essa força a partir do momento que nós entendemos. A partir do momento que nós entramos no secreto. Tem que entrar no secreto. É nós se desligar um pouco das coisas que nós sabemos. No dia a dia, no nosso fazendo, nós tirar o tempo para Deus entrar no nosso quarto, pegar a palavra dele, a Bíblia Sagrada. Comprar o nosso meio, ou sentado mesmo, também começar a falar. Não sai vocal, a palavra do Senhor disse que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a partir do momento que nós damos o primeiro passo e fizermos isso, é um sinal de humilhação. Nós humilhamos para Deus e a graça dele se manifesta em Deus, ele se manifesta em todas as coisas. Porque vou repetir, a nossa força não é nossa. A nossa conta própria não consegue. Entendeu? E é importante você procurar a ajuda de outras pessoas, você procurar porque eles vão se chamar. Tem muitos aí falsos proféticos, tem igreja falsa, mas a gente tem que procurar pessoas que funcionam essa palavra então nós precisamos dessa palavra para manter viva a nossa alma, o nosso espírito, porque em Mateus 4:4 Jesus disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, assim como o nosso corpo precisa de alimento, uma variedade de nutrientes para suprir as nossas energias, os nossos órgãos, a nossa alma precisa também ser alimentada pela palavra. Senão nós vamos ficar o quê? Nós vamos viver uma depressão, nós vamos ser escravos do diabo, escravos dos vícios, escravos das mentiras. Nós vamos viver uma vida totalmente assim, promíscua, exatamente. Então, com a Raquel, dá um passo, se esforça que não te ajudarei. Em Jeremias 33, anunciar-te coisas grandes e filhos que louvar. Ou seja, pela fé. Porque a fé vem de ouvir a palavra. Quando nós vamos querer uma fé, você não vai ter tempo para procurar ela. Sim. Para se atentar. Isso é muito rápido. Então, se Deus tem promessa, você não tem dúvida. Nós precisamos tomar posse. Mas tem promessa até agora, eu vou ficar quietinho, eu vou se esforçar para mim fazer por onde eu crescer na graça, no reconhecimento. Você já fez Jesus, mas porém nós vivemos uma batalha. Lá em Efésios diz que a nossa luta contra a carne não é contra o sangue, mas sim contra os principados, os celestiais. Então a nossa luta é espiritual. Entendeu? Mas como nós vamos vencer sem eles anunciar? Então levanta a tua cabeça, toma posse, estou querendo a promessa. Lê as profecias de Cristo, lê ali onde Jesus já está se manifestando com as profecias, em Mateus 24, guerras, rumores, guerra, terremotos, assim, o possível tipo de iniquidade, amor de Deus tem se esfriado. E olha também os exemplos de homens de Deus e mulheres de Deus que muitas vezes fracasaram. Não somos super-homens, super-crentes, super-pastor, super-isso. Não, nós estamos, enquanto nós estivermos nessa natureza aqui no corpo corrupto, nós estamos sujeitos. Entendeu? E a palavra do Senhor diz que quem não tem pecado atira a primeira pedra. Quem nunca fraquejou? Quem nunca teve um pensamento impuro? Quem nunca pegou e entrou num caminho assim que, poxa vida, que caminho que eu estou me sentindo sujo. Mas eu acabei de falar para você agora há pouco, Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Jesus não veio para quem não precisa, Jesus veio para quem está necessitado. Então Jesus não veio para as pessoas orgulhosas, ele veio para os humildes, chamando os pecadores ao arrependimento. E aí, nesse momento aqui, você passou aqui, o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, fez que você passasse aqui. Eu cheguei nesse momento aqui, eu tenho
estou aqui com a missão de pregar o evangelho, como eu faço. Eu faço direto. A seara é grande, poucos são ceifeiros. Muitas pessoas têm vergonha. Tem vergonha. Legal, porque Muitas pessoas têm vergonha. Mas nós estamos aí. quase não existe isso daí, né? Bem poucos. E quando tem muitas vezes eu sinto por algum tipo de interesse. Mas ainda a igreja de Cristo está na terra, noiva, verdadeira. Qual a igreja que você é? Eu tenho um ministério, missionário que eu desenvolvo pelo mesmo praticamente chegando no Paraguai, eu prego no Brasil inteiro e fora também. Quando você for lá, coloca o nome da minha família. Eu, minhas filhas e meu esposo, meu ex-marido, a gente separou e daí ele tá sofrendo muito. Eu faz um mês que eu saí da igreja por conta disso. E ele, tipo assim, ele saiu da igreja, ele se separou, ele saiu da igreja, ele tá perdidão, assim, sabe? Não tem, na igreja que eu tô, até agora ninguém nunca foi, tipo, lá na casa onde ele mora com o pai dele, aconselhar, essas coisas, né, pra falar sobre família, então ele tá com a cabeça também torteada. E eu e minhas filhas sofrendo bastante quando você for orar, você quiser orar. É porque o distanciamento, o distanciamento de Deus faz ele sofrer. Mas ele está à disposição, entende? E também, conta com a minha oração, tem uma adesiva de projeto, se você aceitar. E tem todas as minhas redes sociais, e onde eu posto também, que eu agora estou na live. Eu estou numa live aqui, então eu posto as pregações. Também tem muitas pregações que edificam. E vou botar também, que é um projeto missionário. Agora que eu não morei, aí, Raquel, você não está sozinho nessa batalha, está orando de novo. Vamos ver. Glória a Deus, meus irmãos. Deus maravilhoso. Mas só que se você tomar uma atitude de fé, vou me esforçar. Essa tua palavra que você vai falar para você eu vou fazer oração aí você. Aqui está essa música nova, pastor aqui, conhece o seu coração, a sua alma, o seu espírito, pastor, conhece a sua vida, seu espírito, entra no lar da tua serva, entra, Senhor, lá do casamento, entra, Senhor, na sua alma, no seu coração, vai orar, vai fortalecer, Senhor, vai fortalecer, derramando a produção, derramando o teu poder, libertando, transformando, Senhor, quebrando toda a maldição, toda a seta, Espírito contrário, que não provém de ti, Espírito Santo, quando entra, Senhor, o poder da tua palavra, eu creio, Senhor, eu reconheço a verdade, todo pensamento contrário, que não provém de ti, toda falta de fé, todo embaraço, toda obra contrária, que tentador, Senhor, toda barreira,
uma cidade, esse quadro, Deus que está ao derredor, Senhor, dessa família, desta jovem, dos seus filhos, do seu casamento, dos seus propósitos, neste momento, Senhor, eu decreto, Senhor, agora, a libertação, a transformação, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito. Vai. A palavra do Senhor, a sua palavra, vai se alimenta da palavra de Deus. Agora, se você se alimentar no mesmo tempo, já que nós Vamos estar lá, velho, irmãos. Maria da Conceição, glória a Deus. Meu irmão, as pessoas estão com fome de Deus. Tá? As pessoas estão com fome de Deus. Eu acabei de parar aqui. E esta moça está afastada dos caminhos do Senhor. E ela pediu aqui uma palavra. Ela foi humilde ainda e pediu uma palavra aqui, irmãos. Pediu uma palavra aqui da parte de Deus, eu abri. E Deus então já revelou coisas tremendas para a vida dela. Porque é isso aí, irmãos. Eu estou buscando, eu estou na presença do Espírito Santo para receber revelação do céu, irmãos. Tá? Meu ministério, eu falo que nem o apóstolo Paulo, meu ministério não consiste em palavras persuasivas, mas sim em demonstração de poder do Espírito Santo. Tá? Então, se eu não receber palavra revelada, eu fico quieto. A palavra de um pregador, tá? Quando ele está alinhado com a vontade de Deus, tem que ser palavra revelada, irmãos. Nada a ver com palavra embelezada, enfeitada, porque não é isso aí não. Não é isso aí não. Tá? A palavra do Senhor é simples, poderosa, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e está apta para discernir a intenção do coração na divisão da alma e do espírito. O livro de Hebreus fala sobre isso, na divisão da alma e do espírito. Esta é a palavra de Deus. Não dá, sem chance, irmã Maria. Não dá tempo, não dá tempo. Não sem ele, nada feito. Mas eu vou começar a pregar aqui, tá, irmãos?
começamos a pregar, as horas estão se passando. Vem daqui um pouco aqui, ó. Aqui abre aqui no salão aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui abre um salão aqui, ó. Tá, faz bastante show aqui, ó. Daqui a pouco vai abrir. E eu vou aproveitar esse momento que tá fechado aqui para me pregar a palavra de Deus aqui. Tá? Porque tem muita gente lá, ó. Muita gente lá já, ó. O pessoal vem de serviço, pessoal na feirinha. Então não vamos perder tempo aqui, não, irmãos. Vamos pra cima, tá? Pra glória de Deus. Amém? Uma boa tarde de salvação em Cristo Jesus. Jesus deu uma ordem no Evangelho de Marcos 16 e 15. O próprio Jesus deu uma ordem dizendo: ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E nesta tarde eu gostaria de compartilhar uma palavra da parte de Deus, que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 3 e versículo 7. Livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 7. E diz assim a palavra de Deus: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a voz
a sua voz, não endureceis o coração. Eu vou repetir mais uma vez, livro de Hebreus, isso é no Novo Testamento. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endureceis o coração. Palavra poderosa. Esta é a palavra poderosa. O que eu acabara de ler, através da Escritura Sagrada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela atravessa juntas e medulas, ao ponto de dividir a alma do espírito e alcançando o coração. E um pouco antes do versículo 4 é o versículo 3 que eu acabara de ler. Se hoje, nessa sexta-feira, Toledo, você que está ouvindo esta palavra através desse aparelho de som, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, Ele mesmo está dizendo: não vos endureceis o vosso coração, porque dentro desse corpo, dentro desta carcaça que nós chamamos de corpo, tem um coração. Porém, se esse for um coração de pedra, eu te apresento Jesus, que é a rocha que esmiuça esta pedra, este coração de pedra, para que você venha ouvir a voz do Espírito Santo. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Igreja somos nós que ouvimos a voz do Espírito Santo. E neste momento eu te apresento Ele, o autor e consumador da nossa fé. E Ele tem poder para convencer o homem, a mulher, do pecado, da justiça e do juízo. E neste momento eu te apresento um nome que é sobre todo nome. Que nome é esse, pregador? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que é o caminho, a verdade, a vida, o verbo vivo encarnado, o meigo nazareno, aquele que se entregou-se para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos salvos, libertos, transformados, e um dia nós pudéssemos se encontrar com aquele que fez a promessa, que um dia Ele iria para os céus, e quando chegasse lá, iria preparar um lugar para nós, para que quando Ele voltasse, levaria um povo, uma noiva, limpa, santa, pura, imaculada, que se separa deste mundo tenebroso, deste mundo imundo, deste mundo perverso. E Ele fez uma promessa no Evangelho de João 14: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou, ó glória, mas um dia eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero achar fé na terra. E quando eu voltar, eu quero ir ao encontro de um povo que está esperando o meu arrebatamento. E as profecias de Jesus Cristo, escritas lá no livro de Mateus 24, tudo mostra a volta de Cristo.
guerras, rumores de guerras, terremotos, doenças. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. A Bíblia diz que nos últimos dias se ouviria homens amantes de si mesmos, presunçosos, orgulhosos, soberbos, avarentos, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias se levantaria reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha. Se levantaria uns contra os outros. Olha na tua volta. Olha na tua volta e vê o que eu estou falando, não é realidade. Os acontecimentos que são princípio das dores que nós estamos vivendo no mundo. Guerras, rumores de guerras, terremotos em várias partes do mundo, fome em várias partes do mundo. A cada 22 minutos tem uma criança que desaparece no mundo. A cada 22 minutos. Isso se não for só no Brasil. A cada 22 minutos, uma criança desaparece. A cada dia mais, a violência tem se multiplicado. Cada dia mais, os governos têm se corrompido e tomando então o cálice da corrupção, oprimindo a sociedade, as nações, os povos. A cada dia mais, o mundo tem tomado o cálice da Babilônia. A cada dia mais, o ser humano está contra a palavra de Deus e a favor do aborto, a favor do terceiro gênero, a favor da corrupção, embriagado com o cálice da Babilônia. A Babilônia é essa que o próprio anticristo, a besta, o falso profeta, é quem rege, é quem domina, é quem comanda. Porque o mundo, a Bíblia vai falar, em 1 João 5,19, a palavra de Deus vai falar que o mundo jaz do maligno. O que rege esse sistema é diabólico, é perverso, é contra a cruz de Cristo, é contra a verdade, é contra a Bíblia, é contra os mandamentos. Tudo isso Jesus profetizou. Jesus profetizou. E você tem acesso a essa verdade se você pegar a tua Bíblia que está escrito lá, que está aberta lá na estante no Salmo 23 ou 91. Se você pegar a tua Bíblia que está lá aberta e ler ela, você vai ter ciência do que eu estou pregando aqui é verdade. As profecias de Jesus Cristo está sendo cumprida uma por uma. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele é justa, verdadeira e fiel e não volta vazia. Neste momento, como pregador do Evangelho, com a total responsabilidade, com o peso de ser um embaixador de Cristo, com muito compromisso, amor e tremor, eu aplico esta verdade, aleluia, e te chamo você a tomar ciência que a partir do momento que você conhecer as verdades de Deus, a própria verdade vai te libertar. Porque no Evangelho de João 8,32, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. O mundo vive na escravidão, porque a mentira escraviza as pessoas. O fardo, o peso que o diabo, que as coisas deste mundo, que a maldição deste mundo coloca nos ombros do ser humano, é um fardo pesado. É um fardo cruel. É um peso. É uma escravidão. O
O inimigo consegue aprisionar as pessoas através da ignorância. O livro do profeta Oséias 4 e 6, a Bíblia diz que o povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Mas neste momento eu te apresento a verdade que não é minha. Não é do Papa, não é do pastor, não é do apóstolo, não é do bispo, não é do profeta. A verdade é o próprio Cristo encarnado e manifestado para destruir as fortalezas do diabo e te dar liberdade, se você quiser. Neste momento, Jesus te chama para te libertar. Ele quer te libertar das mentiras do diabo, porque o diabo é mentiroso. Evangelho de João 8:44, a Bíblia diz que ele é mentiroso, o pai da mentira, e quem mente é o filho do quê? Do diabo. Mas Jesus, ele fala assim no Evangelho de João 14:6, eu sou o caminho, a verdade. A mentira só é mentira quando Jesus chega. A partir do momento que você abrir o coração para Jesus entrar, a verdade vai libertar você da mentira. Porque a guerra é no mundo espiritual. A guerra é entre a verdade e a mentira. A mentira causa destruição. A mentira é o encontro do diabo. A mentira causa guerra, causa destruição. A mentira é pecado e leva pessoas para o abismo, para o lago de fogo, para o inferno. Porque Deus não compactua com a mentira. Porque Ele é a verdade. Ele é a própria verdade. Mas o homem e a mulher que não tem Jesus, que não entregou seu coração, a sua alma, o seu espírito para Jesus, ele é presa. Ele está sob uma influência, até mesmo sobre o domínio da própria mentira. Porque o ser humano só consegue receber a verdade a partir do momento que ele ouve a voz do Espírito Santo em seu coração. O que eu acabara de ler. O Espírito Santo fala, e se hoje você ouvir a voz do Espírito, não vos endureceis os vossos corações. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A história do Papa? A história do político? A história do jogador de futebol? A minha história? Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É o que importa. A palavra de Deus que consegue libertar o homem da cocaína, da cachaça, da droga, da maconha, da prostituição, da feitiçaria, da cartomancia, da mentira. É a palavra de Deus através da sua graça que consegue libertar o homem das manzelas, da escravidão do pecado. O pecado gera morte. Quem vive no pecado não tem como agradar a Deus. Livro do profeta Isaías 59, versículo 2, a Bíblia diz, o que separa o homem de Deus é pecado. E no livro de Romanos 3:23, a Bíblia diz que todo ser humano pecou e foi destituído da glória de Deus e carece de um Salvador. Salvador, não Salvadora. Nós não precisamos de Maria, de Papa, de João, de Silas, de Pedro. Nós não precisamos de pastor, de bispo, de padre, de mais santo. Nós precisamos da graça. Nós precisamos de Cristo. O único mediador entre Deus e o homem é o Cristo, homem, Deus. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Veio manifestado na sua luz, na sua glória, no seu poder, na sua humildade, e veio para servir. E veio para desfazer as obras do diabo. Veio trazendo para os corações arrependimento. Se você ler no livro
do Evangelho de Mateus 4:17, a pregação de Jesus foi a mesma pregação do profeta João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ei, o reino de Cristo não é deste mundo. O reino de Cristo não é comida, não é bebida. O reino de Cristo é poder de Deus para a salvação dos homens. Eu e você é que merecíamos ser pendurados naquela cruz do Calvário. Mas a Bíblia diz no Evangelho de João 3:16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse momento, se você crê nesta palavra que esse humilde pregador está pregando, se com a tua boca confessar, com o teu coração crer que só o Senhor é Deus, você será salvo. E você pode bater as cachuletas, pode morrer em paz, porque o teu nome, o próprio Cristo vai escrever no livro da vida, e você será justificado dos teus pecados. Você será justificado dos teus pecados. Porque a Bíblia deixa bem claro, em Romanos 3:23, a Bíblia deixa bem clara que todo ser humano pecou. Deus olhou do céu, olha para a terra e não viu um justo sequer, nenhum. Nenhum. Mas o amor de Deus foi tão grande que Ele doou o seu Filho para vir aqui nesta terra imunda. Se humilhou-se, se despiu da sua glória, andou humildemente, praticando as boas obras, pregando o arrependimento, curando os leprosos, curando os enfermos, curando os paralíticos. Ele estava mostrando para nós que lá no céu não vai entrar paralítico, lá no céu não vai entrar doente, lá no céu não vai entrar canceroso, lá no céu não vai entrar leproso, lá no céu não vai entrar pecado, porque o céu é de glória, o pecado é aqui, o pecado é deste mundo, o pecado é a transgressão da lei divina. E toda pessoa que não se rendeu para Jesus e não recebeu o perdão divino está sobre o domínio do pecado. Domínio. Porque dentro dessa carcaça que você chama de corpo tem uma alma e tem um espírito. Entenda isso. Dentro desse corpo que você embeleza tanto, fica horas e horas penteando o cabelo, se maquiando, fica horas e horas na academia, malhando. Dentro deste corpo tem uma alma, aonde ela é impulsiva, aonde ela é cheia de emoções, aonde ela raciocina, aonde ela sente tristeza. Esta alma vai se converter, senão vai para o inferno. O diabo não gosta de ouvir a palavra. Mas eu não estou preocupado se gostam ou se não gostam. O meu compromisso é com o Espírito Santo. E eu vou pregar. Quero o inferno ou não, quero o diabo ou não, eu vou continuar pregando, porque é para a glória dele. Não é para mim. Eu não estou aqui para me aparecer, não. Eu estou aqui manifestando uma palavra para salvar você, a tua família, para que se você morrer hoje, a tua alma vai estar guardada em Cristo. O teu espírito vai para Deus, a tua alma vai para Cristo se você se converter e largar o pecado, largar a imundícia da mentira, largar a incredulidade. Mas é necessário você se arrepender. Esta é a proposta do Evangelho, esta é a pregação do próprio Cristo. Arrependei-vos. Arrependimento. A proposta do Evangelho não é deixar ninguém rico. A proposta do Evangelho não é passar a mão na tua cabeça. A proposta do Evangelho não é para você se tornar um evangélico, para você postar lá no status dizendo, eu sou evangélico. Ser evangélico não adianta de nada.
Ser católico simplesmente não adianta de nada. Se você não obedecer o mandamento que o próprio Jesus mandou você obedecer, você vai sendo evangélico, você vai sendo católico, você vai sendo espírita, você vai para o caminho das trevas. Um abraço. E esta é a pior geração que já existiu na face da terra. É uma geração de zombadores, caluniadores, idólatras, que preferem idolatrar os políticos, preferem idolatrar o jogador de futebol, preferem idolatrar o ídolo do rock, preferem chegar no final de semana, encher a cara de cachaça, curtir a vida, mas não tem coragem de reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Deus abençoe. Deus abençoe, meu querido. Esta é a proposta do Evangelho de Cristo. É libertar você das mentiras, do engano. Homem sem Jesus vive uma vida solitária. Solitária. O teu dinheiro não te traz alegria verdadeira. A droga que você curte lá não traz alegria verdadeira. A amante que você sai para ir para os motel não traz alegria verdadeira. A alegria verdadeira não está na cartomancia, não está em ter dinheiro, em ter posse, em ter bens, simplesmente. A alegria verdadeira é você saber, aleluia, que o teu nome está escrito no livro do céu. E que se você partir hoje, a tua alma está guardada em Cristo. E o próprio Jesus vai te receber no céu. Este é o Evangelho verdadeiro. Esta é a proposta do Evangelho. É trazer vida e vida com abundância. E dentro de nós, eu amo a ciência de Deus. Eu amo a ciência e a sabedoria divina. Porque a palavra do Senhor diz que o reino de Cristo não é comida e não é bebida. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais. A minha Bíblia diz que a palavra de Deus para os que perecem é loucura. O que eu estou pregando aqui para muitos é loucura. Para muitas pessoas, o que eu estou pregando aqui é loucura. Mas o próprio Jesus falou que nós seremos salvos pela loucura da sua palavra. Porque a sabedoria desse mundo, para Deus não serve para nada. A sabedoria humana, para Deus, é um lixo. É um estrume. Porque Deus não olha o exterior. Deus olha o interior. Deus olha o teu coração. A intenção dele. E neste momento, nesta noite, nessa sexta-feira, ele está falando no teu coração, está batendo na porta do teu coração, dizendo: deixa eu entrar, eu quero te libertar, eu quero te transformar, eu quero te dar um novo sentido para a tua vida. Eu quero te dar vida e vida com abundância. Eu quero fazer você prosperar na minha presença. Mas não é essa prosperidade que você acha que é, não. Não é essa prosperidade das coisas deste mundo, não. A prosperidade é na totalidade. É vida e vida com abundância. Porque o reino dos céus não é natural, é sobrenatural. É espiritualmente que nós enxergamos pela fé a promessa e cremos que Ele é fiel, aleluia, para cumprir todas as palavras que Ele deixou. Eis que estou à porta e bato. Livro de Apocalipse, capítulo 3 e 20. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e deixar eu entrar, eu entrarei na tua casa, sentarei na tua mesa, caminharei contigo, andarei contigo, dormirei contigo, celebrarei contigo. A tristeza vai embora. Aonde Jesus chega, a tristeza vai embora. Aonde Jesus chega, a doença vai embora.
Aonde Jesus chega, o mal vai embora, os demônios vão embora, a perturbação vai embora, os vícios vão embora. Aonde Jesus chega, a depressão vai embora, o espírito da morte vai embora, a maldade vai embora, a impureza vai embora, a injustiça vai embora. Aonde Jesus chega, o mal tem que sair. Oh, glória! Que Jesus maravilhoso é esse, que até os demônios têm que bater continência para ele, porque é dado todo o poder nos céus e na terra. O Todo-Poderoso. É no nome dele que eu estou pregando aqui, Toledo. Não é no meu nome. Não. Não é no meu curso teológico, na minha faculdade teológica que eu estou pregando aqui, não. Não. Não é com palavras doces, persuasivas que eu estou pregando aqui, e muito menos em sabedoria humana. O que eu estou pregando aqui é a palavra revelada, a vida do céu, para libertar, transformar a tua vida. Só basta você crer. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Mas tem muita gente que fala que tem Deus. Tem muita gente que fala que quer ir para o céu, mas não obedece os mandamentos. É fácil eu falar que eu quero uma coisa. O negócio é eu pagar o preço para me ter. Tem muita gente que quer a sombra da cruz, mas não quer carregar a cruz. Tem muita gente que quer ser evangélico, mas não quer ser um servo de Deus e apanhar pela causa. Tem muita gente que quer ser evangélico, mas não quer ser perseguido pela causa do evangelho. Este mundo odeia Jesus. O evangelho de Mateus vai falar que o mundo odiou Jesus, e todo aquele que faz a vontade de Deus é odiado pelo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. E mesmo Jesus fazendo bem, ele foi odiado, foi maltratado e por último foi crucificado. O mundo odeia Jesus. O mundo amou mais as trevas do que a luz e continua amando mais os prazeres deste mundo do que Jesus, do que a sua palavra, do que os seus mandamentos. Mas eu sinto te dizer, lá no céu não vai entrar. O homem e a mulher que não se converteu, não é convencido não. São duas palavras distintas. Tem muita gente convencido, mas convertido, arrependido, são poucos. Poucas pessoas, é poucos, não é a maioria não. É a minoria teimosa que crê na promessa. Que vai entrar no céu é a noiva, os poucos que crê na promessa. Que chora, que carrega a cruz, que obedece o evangelho, que ama Jesus, que pratica os mandamentos, que pratica o bem, que tem graça em Cristo, que carrega a cruz, que ama a Deus acima de todas as coisas, que ama o seu próximo. É poucos. É poucos. Porque tem muita gente que até mesmo quer ir morar no céu, mas não quer o dono do céu. Tem muita gente que quer ter um lugarzinho lá no céu, mas não quer carregar a cruz. Não quer se arrepender de verdade. Não quer largar a mentira, não quer largar o pecado, aquele pecado de estimação que escraviza você. Você quer ir morar no céu. De repente você até é um religioso, um católico, um evangélico, um espírita e assim por diante. Pratica a caridade, mas largar o pecado não larga. Largar a inveja não larga. Largar a soberba, o orgulho, não larga. Largar a
avareza não quer largar. Lá no céu é de glória. O céu não vai entrar pecado, não vai entrar injustiça. Lá no céu não vai entrar idolatria, vaidade. Lá no céu não vai entrar cachaceiro, idólatra, drogado, não vai entrar. Lá no céu não tem droga, lá no céu não tem biqueira, lá no céu não tem cachaça, lá no céu não tem prostituição, lá no céu não tem mentira, lá no céu não tem engano. Mas nesta noite eu te apresento Jesus, que pode libertar você da escravidão, das imundícias. Se o Filho vos libertar, a Bíblia diz, verdadeiramente sereis livres, através da graça dele, uma graça não merecida. A graça não é minha, a graça não é do pastor, do papa, do bispo, a graça não é do padre, a graça, aleluia, é do próprio Cristo. A graça é dele, manifestado naquela maldita cruz do Calvário, aonde levaram ele, crucificaram inocentemente. Crucificaram Jesus inocentemente. Maltrataram Jesus sem dever nada. E ainda, por último, deram a chance daqueles miseráveis escolher para soltar um. E preferiu escolher Barrabás, soltar o bandido. Estava lá 2 bandidos pendurados na cruz, junto com Jesus. E naquele dia, aquele julgamento naquele dia, tinha o direito de um perdão. E os governantes pediram para o povo escolher. Quem é que você escolhe para ser solto, para receber liberdade? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? Quem é que você escolhe? O rei dos judeus ou Barrabás, o bandido? O povo escolheram soltar um bandido e mandaram crucificar Jesus. Crucifica Jesus, solte bandido, solte Barrabás. E eu não tenho cadeado na língua, eu vou falar. O povo continua crucificando Jesus e libertando o bandido. Esta geração, as demais gerações, esta é a pior. Continua crucificando Jesus, porque a partir do momento que eu não reconheço o Evangelho de Cristo, a partir do momento que eu não reconheço a paternidade do próprio Deus, eu estou crucificando Jesus de novo. Eu estou crucificando Jesus de novo e pedindo, escolhendo Barrabás. Agora fala para mim, se esse mundo não odeia Jesus. Se você não odiasse Jesus, você obedeceria aos mandamentos. Porque aquele que ama a Cristo obedece o seu Senhor. Agora aquele que rejeita a palavra, não reconhece a paternidade de Deus, não reconhece Jesus como único e suficiente Salvador, ele está automaticamente rejeitando Jesus, mandando crucificar Jesus e pedindo a liberdade do bandido, Barrabás. O que você está escolhendo? O que você está escolhendo hoje, agora? Quem é que você tem servido? Quem é o teu Senhor? Quem é que domina os teus pensamentos? Quem é que domina a tua alma? O Espírito de Deus ou o Espírito de Barrabás? O Espírito de Cristo ou o Espírito do bandido? Quem é que te governa? Hã? Quem é que você serve? O Espírito de Deus ou o Espírito das trevas?
Quem é que você serve? Eu te apresento Jesus. E a porta da graça está aberta, o ano aceitável está à disposição, se você reconhecer e crer. E com a tua boca confessar, como diz Romanos, no capítulo 10 e 9. Quando se tua boca confessar e o teu coração crer para a justiça, será salvo. Tu e a tua casa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você tem um ouvido espiritual atento, ei, dá ouvido. Não deixe essa oportunidade escapar, porque hoje pode ser o último dia que você vai pisar a face dessa terra. Pode ser o último. No livro de Hebreus 9:27, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Não adianta mais chorar, não adianta mais rezar a missa do sétimo dia, não adianta mais acreditar na falsa mentira do purgatório. Não, Jesus falou sobre dois caminhos, sobre dois lugares, céu ou inferno. Dois caminhos, dois senhores, dois lugares. Jesus, eu acho muito lindo, eu acho muito maravilhoso. Jesus sempre falando sobre parábolas, enigmas, para que só os seus escolhidos pudessem ouvir a voz dele. Porque nem todos querem ouvir a voz de Deus. E nem todos vão ouvir a voz de Deus. Porque o seu coração é um coração de pedra. É um coração incrédulo. Mas para você que está ouvindo esta palavra, e o Espírito Santo estiver tocando no teu coração através desta profecia que está sendo liberada por minha vida, e você crê nesta mensagem que está vindo do céu, e se arrepender dos teus pecados, e entregar tua vida, tua alma para Cristo, teu coração, eu não tenho dúvida que Jesus vai te abraçar, vai te libertar, vai te transformar, vai escrever o teu nome no livro da vida, vai te trazer paz, vai te trazer alegria, vai te trazer refrigério, vai te dar amor, vai te dar carinho, vai te dar um lugar no céu, porque nós vamos embora daqui. Os nossos dias já estão contados na face dessa terra. A estatística de hoje do ser humano, no máximo 70 anos, tem passado, está no lucro. No máximo. Tem gente que não chega. Eu não vejo a hora de ir embora daqui. Não vejo a hora. Porque esta terra é imunda. Esta terra é injusta. Esta terra é pecaminosa, é cruel. Eu só lamento uma igreja que se diz igreja. A igreja que se diz igreja, eu lamento. Porque está aliançada com o mundo. Está bêbada com o cálice da Babilônia. Se misturou com o mundo. Está abraçada com o mundo. Deixaram a cruz de lado. Mudaram. Distorceram a verdade de Deus. Mudaram as verdades de Deus pelas mentiras da Babilônia. Deixaram de comer o maná do céu para comer as cebolas, os pepinos do Egito. Esta geração de evangélicos, a maioria, eu não tenho medo de falar, a maioria está embebedada pelo cálice da Babilônia. Cálice da Babilônia. Mas Deus é tão glorioso, tão justo,
tão maravilhoso, ó glória, que no último dia, ó glória, no último dia vai separar as ovelhas dos bodes. No último dia, no grande julgamento, a Bíblia diz que todos os joelhos irão se dobrar diante de Deus. E vai haver uma separação. E muitos vão dizer: Senhor, Senhor, eu fui na igreja, eu profetizei no teu nome, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas o próprio Jesus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, que vós não conheço, porque praticai iniquidade. Tive fome e não me deste de comer. Tive frio e não me vestisse. Tive sede e não me deste de beber água. Tive doente e não me visitaste. Tive preso e não foste me ver. Maldito, apartai-vos de mim. Deus vai separar o fiel do infiel. Deus vai separar o justo dos injustos. Lá no céu não vai se misturar. Não, nesta terra nós andamos aqui tudo junto. O mesmo sol que brilha o fiel, brilha para o infiel. Mas lá no céu não vai brilhar mais. Não. Deus vai separar a ovelha do bode. Deus vai separar o verdadeiro da mentira. Deus vai separar o justo dos injustos. Deus vai separar o santo do profano. Deus vai separar a noiva pura da noiva corrompida, perversa. Deus vai separar a luz das trevas. Não vai ter escapatória. Ninguém vai conseguir se livrar do julgamento justo. Não é esse julgamento aqui. Não é esse julgamento aqui desses governos corruptos aqui, não. Que criam leis que vai contra os princípios divinos. Que criam leis para defender o aborto. Que criam leis para defender a ideologia de gênero. Que criam leis para massacrar a sociedade e matar pessoas doentes lá na fila do SUS. Não vai ser esse governo, não vai ser essa autoridade, não vai ser esse juiz corrupto, não. Grande dia. Lá vai estar sentado no trono o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Oh, glória! Os olhos dele são como chama de fogo. A balança dele não falha. A Bíblia diz que Deus dará a cada um conforme as suas obras. Você não vai escapar de lá. Aqui você pode estar escapando, mas do grande julgamento, no dia do juízo final, você não vai escapar. Não vai. A minha Bíblia diz que ninguém vai conseguir escapar. Ninguém. Grandes e pequenos. O teu dinheiro não vai conseguir safar você. A tua inteligência, o teu intelecto, o teu poderio, os teus bens, a tua beleza, a tua ousadia, não vai conseguir safar você. Não vai ter escapatória. Deus é justo. E nesta noite, nessa sexta-feira, se você reconhecer essa verdade, que com muito amor e tremor está sendo transmitida pelo humilde profeta, você vai ser liberto, transformado pelo poder da palavra. O teu coração será transformado. Deus colocará um coração de carne, um coração novo. E a tua alma vai ser alinhada conforme o Espírito de Deus. Porque enquanto nós não entendemos que dentro de nós tem um corpo, tem uma alma, tem um espírito e tem um coração, enquanto nós não entendemos essa verdade, nós não conseguimos alinhar
a nossa alma, a nossa vontade com a vontade de Deus. São duas coisas distintas que tem dentro de nós. A nossa alma e o nosso espírito são duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Nós precisamos entender a diferença do sentimento que vem da nossa alma e o sentimento que vem do nosso espírito. Mas para que nós venhamos entender isso, é necessário nós se olhar no espelho. Mas não é esse espelho que você conhece, não. Não é esse espelho que você fica horas lá se embelezando, não. É aqui, ó, Bíblia. Tiago vai falar que a palavra de Deus é espelho para a nossa alma. E nós só vamos conseguir enxergar o que é aqui dentro quando nós ler, meditar, crer nesta palavra. Ela é o espelho para a nossa alma. E quando nós se entregamos e se rendemos nosso coração, a nossa alma para Jesus, Ele transforma a nossa alma e alinha conforme a presença do seu Espírito, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz o elo entre o Pai e o Filho, entre Deus e o Cristo. É o Espírito Santo que tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós cremos nisso, nosso coração é transformado. A nossa alma é transformada. A nossa alma é lavada, remida na sua graça, no seu sangue, puro. E quando nós entendemos isso, nós somos transformados. Nós somos fortes. Nós nascemos de novo. Nascemos da água e do Espírito, da água para ser lavado pela palavra, do Espírito, que não é mais o Espírito do erro que está em nós, mas é o próprio Espírito de Deus. E nós somos conduzidos pelo seu Espírito Santo. E nós praticamos as boas obras e nós damos fruto digno de arrependimento. Fruto do Espírito. Nós abandonemos as obras da carne. Nós abandonemos a mentira, as obras infrutuosas das trevas. O livro de Efésios vai falar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades das regiões celestiais. A nossa batalha é no mundo espiritual, não é na carne, não é com o nosso vizinho, não é com o nosso colega de trânsito, não. A nossa luta é no mundo espiritual, é contra os demônios, contra a mentira. Mas para que nós venhamos vencer, é necessário nós receber a graça. Sem a graça, ninguém consegue fazer nada, vencer nada. É um derrotado. Se você não tiver a graça do Espírito Santo, da cruz de Cristo, do próprio Jesus, se você não tiver essa graça, você não compra com ouro, você não compra com prata. Mas você conquista, recebe de graça, através de um arrependimento. Através de uma renúncia dos prazeres deste mundo. Porque neste mundo está bêbado por práticas infrutuosas. E esse mundo já é do maligno. E o rei está voltando. Jesus está voltando. Assim como nos tempos de Noé. Chamaram Noé de louco. Chamaram Noé de doido. Nunca já se viu, nunca choveu. Nunca choveu, você está construindo, seu velho. Você está construindo esta arca aí, mas nunca choveu, seu doido. Demorou-se vários e vários anos, até que Noé terminou de construir a arca. Somente ele e os seus filhos e os animais foram salvos. O resto, morreu tudo. O resto, morreu tudo na sua incredulidade, nos seus pecados, nas suas blasfêmias, na sua zombaria. E essa geração não está diferente do que não é. Porque é uma geração de zombadores, caluniadores, que zomba da palavra, que distorce a verdade,
que faz do errado certo, o errado do certo. Que muda. Coloca o Deus de pau, o Deus de incenso acima da presença do Cristo. Idolatra ídolos e mais ídolos. Pensa no ser humano que gosta de idolatrar, é o tal do ser humano. Gosta de idolatrar animal, espécie, ídolo, coisas, objetos. Deus não chamou ninguém para ser idólatra. Entenda isso. Deus divide a sua graça, Deus divide o seu filho, Deus divide o seu amor, Deus divide o alimento, o sustento, a água, o sol, a chuva, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Quer provocar a ira de Deus? Continua no teu pecado. Continua sendo um idólatra. Porque a Bíblia diz que a idolatria é pecado de feitiçaria. É um feitiço. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Livro de Apocalipse. Os mentirosos, os cães, os feiticeiros, os avarentos, os idólatras, os que amam e cometem a mentira, os mentirosos, os afeminados, os cães não herdarão o reino dos céus. Lá no céu não vai entrar de qualquer maneira. Ninguém vai entrar no céu de qualquer maneira, ninguém. Ah, pregador, mas Deus é amor, Ele não vai levar ninguém para o inferno. Vai! O amor de Cristo é embasado na sua justiça. Entenda isso. O amor verdadeiro, ele é justo. Enquanto você não se render para Jesus e deixar a graça dominar os teus pensamentos, a tua vida, a tua alma, o teu coração, você vai viver fora do propósito de Deus. E com Deus nós não temos sorte. Com Deus nós temos promessa. E a promessa dele é dar vida e vida com abundância e levar nós um dia para o céu. Esta é a promessa de Cristo. Não tem outra promessa. Não existe outra promessa. A promessa é levar nós para morar com Ele. Nós não é daqui. Quem foi que falou que nós é brasileiro? O nosso corpo é daqui, mas a nossa alma veio de lá. Então, se você não desejar ir para o céu, Ele não vai levar ninguém forçado. Por isso que Jesus falou: quem quiser vir após mim, pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Receba esta palavra em nome de Jesus. Receba esta pérola, esta joia. Convida o Espírito Santo para entrar no teu coração. Convida o Espírito Santo para te convencer. Porque eu não tenho poder para convencer ninguém. Mas eu conheço um que convence. O Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se você ouvir hoje e aceitar esta palavra e não endurecer o teu coração, a semente do Evangelho vai entrar dentro do teu coração. E a partir desse momento, essa semente, ela vai ser irrigada e vai frutificar dentro da tua vida, dentro do teu coração. A semente do Evangelho. A semente do Evangelho. A Bíblia vai falar que rio de água cristalina irá verter dentro da tua vida. Oh, glória! E jamais você vai ser uma pessoa solitária, jamais. Jamais você vai ficar sozinho, jamais. Porque você vai ter
a fonte de água viva dentro da tua alma. Isso não tem dinheiro que consegue comprar. Não tem prazer neste mundo que consegue comprar. Não tem ouro, não tem prata. Ô, meu querido. De novo, feliz de te ver, velho. Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Quer pegar um pouco? Cara, eu gostaria, mas eu tô ali Tá certo, vai lá. no negócio de evangelismo, coisa exatamente na hora, mas eu posso também. Quer dar uma palavrinha? Dá uma palavrinha, óbvio. Irmãos, eu vou passar aqui por mão. Esqueci o teu nome, querido. Toma aqui um panfletinho, Como que é o teu nome? Perdão. Gilead. Gilead. Aqui, eu cheguei. Irmão, esse aqui é o irmão Gilead, ó. Nós estávamos no outro bairro lá, inclusive eu coloquei um videozinho dele aqui. Ele vai trazer uma palavra rápida aqui, irmãos, tá? Porque eu tenho compromisso, irmãos. Eu tenho compromisso, minha esposa está esperando do outro lado da cidade, tá? E daí ele vai dar uma palavrinha aqui, né, vai encerrar. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gilead, novamente me encontro aqui de novo, falando um pouquinho do amor de Jesus por vocês. Eu vim aqui rapidinho fazer evangelismo e o meu caminho com esse missionário cruzou novamente. E eu quero falar outra vez sobre o amor que o Senhor tem por vocês. Porque às vezes vocês pensam, meu pecado, ele mexeu muito comigo, Deus não vai me aceitar outra hora, outra vez, mas isso é mentira do diabo. Vocês têm que acreditar que Deus perdoa, Deus é misericordioso, Deus tem muito ainda para vocês, Deus tem muita coisa, Deus tem muitos propósitos, Deus tem uma misericórdia infinita. Então não acredite que Deus não vai perdoar seus pecados, que Ele não vai fazer nada, que Ele não pode mudar sua vida. Ele pode, Ele vai, é só você acreditar. Se você crê, quem tem ouvidos ouça, pois o Senhor tem muitas coisas para fazer aqui em Toledo. Eu estou aqui também com o pessoal da Igreja Vida Apostólica. Para quem quiser ir lá na igreja, você será muito bem-vindo, porque haverá milagres, haverá cura, haverá muita alegria lá. Vai ter um encontrão na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é parceria, e todos que são jovens, até 99 anos, vocês podem ir. Vai ser uma bênção e nós vamos estar de braços abertos, esperando por você. Em nome de Jesus, Deus, que cada pessoa que esteja aqui ouvindo, que só passou no meio da correria do dia, escute essa palavra, reflita e venha até ti, Deus. Abra, faça as pessoas serem sensíveis, ou ter um coração sensível, em nome de Jesus, Espírito Santo. É isso que eu peço. Muito obrigado. Já tô mais de hora aqui. Vai ter um encontrão na minha igreja, na igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, acho que você conhece. Se você quiser visitar, vai ser uma honra. Eu entreguei o panfletinho, se quiser mostrar na live também. E eu achei engraçado que é muito de Deus, né? Bem no dia que você veio aqui, vai ter evangelismo. Tinha um soldado aqui. Chama eu no zap. Vou chamar. Tá bom? Muito obrigado. Amém, meu querido? Vamos com Deus. Amém. Fala pro pessoal que eu mandei um abraço pra eles lá. Deus abençoe. Amém? Bom, Deus abençoe. Vamos encerrando por aqui. Eu tenho um compromisso, irmãos, com a minha esposa. Minha esposa tá lá no outro lado da cidade, lá, eu deixei ela no médico. E ela tá no outro lado da cidade, lá me esperando, irmãos. Quero agradecer meus irmãos que participaram da live aqui. Tá? Deus abençoe poderosamente, de uma maneira especial. Esse irmão aqui, Gilead, o rapazinho, ele tem um short aí, um vídeo na página, que ele testemunhou, um testemunho dele muito forte, né? Até convido os irmãos para entrarem lá aqui na minha página. E tem um pouco mais para baixo aí, eu creio que uns 30 dias atrás, 20 dias, tem um vídeo dele contando o testemunho dele. O nome dele é Gilead, tá? E agora aqui, por coincidência aqui, ele tá lá com a equipe lá evangelizando, ó, tem um folheto, tá evangelizando, fazendo o vídeo do Senhor Jesus também, irmãos. Vai? Então é maravilha, Deus levando o céu da terra para anunciar a sua verdade. Amém? Então Deus abençoe todos os irmãos aí, os irmãos que participaram da live, e que o Senhor possa cada dia mais abençoar, tá? E fortalecer o seu coração, fortalecer a graça dele, abençoar o seu lar, sua família. Amém, irmãos? Ora, irmão, ora por esse ministério. Então, é um ministério árduo, né? Trabalho árduo. E pela misericórdia de Deus, irmão, Deus tem dado graça e tem pagado o preço pelas madrugadas, né?
buscado a presença dele. Acender a luz aqui. Acender a luz aqui da van missionária. E é assim, irmãos. Deixa eu desligar o alarme. E eu tenho, irmãos, pelas madrugadas, para honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, eu tenho pagado o preço, irmãos, em oração, porque esse ministério aqui, ele é desafiador, né? É direto, irmãos, é direto com as trevas, tá? É direto com as trevas. Esse trabalho que eu faço aqui é direto com as trevas mesmo, né? Mas Deus me chamou para isso. Deus me chamou para isso, irmão. Só que a gente tem que estar revestido, né? Tem que estar revestido, que o inimigo ele é furioso, Então nós temos que estar revestido com poder e autoridade, com graça, para que nós venhamos ter autoridade de expulsar ele. Vou contar um breve testemunho aqui, em poucas palavras. Eu entrei na farmácia, tá? Minha esposa estava na frente e nós estávamos na fila do caixa para pagar. Tá? E entrou duas mulheres. Mulheres assim, sabe, daquele jeito, né? Mulher que não é mulher que quer ser mulher, quer ser homem, enfim. Vocês vão entender aqui. Entrou. Elas ficaram atrás. Elas começaram a se perturbar com a minha presença ali. Ela começou a perturbar com a minha presença ali. E começaram a se agitar. E eu já estava parado já para expulsar os demônios dela. Um pouco de chance que tivesse acontecido ali, de elas ter dado uma chance ali, eu tinha expulsado os demônios dela. Irmãos, era nuvem de demônios. Elas não estavam conseguindo ficar perto ali da minha família ali, que nós estávamos na fila, nós estávamos na frente, as duas. E o Espírito Santo me passou como que ele me revela, irmão. Ele me revela na luz do dia, me revela no mundo espiritual, é forte. Tá? Minha esposa no momento não entendeu, né? Aí eu até dei o sinal para ela, tá? E depois eu chega a minha esposa. E irmãos, olha, até nessa madrugada eu vou orando pelas vidas. Porque elas só faltaram, sabe, sair ali, largar as coisas ali e não comprar o que elas tinham que comprar na farmácia para não ficar perto. A nossa presença ali, o Espírito que está em nós, que é o Espírito Santo, estava expulsando, estava incomodando o Espírito que estava nelas. É isso aí, irmão. Então assim, daí elas não ficaram, irmão, nem 5 minutos elas não conseguiram ficar ali perto de nós ali. Daí liberou outro caixa, daí elas pagaram rapidinho e se mandaram. Elas estavam com sede, irmão. O espírito estava com sede, assim, estava com ira de mim, né? Porque, irmão, o diabo conhece, irmãos. O diabo conhece. Ele conhece quem é de Deus e quem não é. Quem incomoda o inferno e quem não incomoda o inferno. Ele conhece. Eu tô falando isso aí não para me gloriar, irmãos, porque eu sou pó. Tá? Careço da misericórdia de Deus. Tá? Mas a gente tem um discernimento do Espírito e Deus tem autoridade por quê? Irmão, sem poder e sem autoridade não adianta se botar, tá? Porque o inimigo faz a gente passar vergonha. Agora, por isso que nós temos que estar revestidos com poder e autoridade. É isso aí, irmão. A luz incomoda. A luz de Deus incomoda o diabo. Amém? Então fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço a todos. Bom final de semana. Tá bom, irmãos? E eu vou lá pegar minha esposa, que ela tá esperando lá no médico. Amém? Forte abraço em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.